aí, galera, tudo bem? Então, eu espero que você tenha assistido a última aula, espero que tenha sido proveitosa, que tenha sido interessante para muitos de vocês. E se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque essa aula ela vai ser muito importante para poder entender essa daqui, para poder entender ela conceitualmente, tá certo? A gente continua no assunto de cinemática, mas agora a gente não se trata mais de movimento retilíneo uniforme. Nós vamos nos tratar de movimento uniformemente variado. Então, vamos lá. O que é o movimento uniformemente variado? Bom, imagine um percurso, certo? A gente já discutiu a diferença entre distância e percurso. Então, imagine um percurso na qual eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C, certo? E o que vai acontecer nesse percurso? Agora imagine que de A para B ele se locomove aqui com uma velocidade V1, certo? Só que de B para C ele vai andar ali, ele vai se locomover com uma velocidade V2. Então você vê que V1 é diferente de V2, então existe uma variação de velocidade. Logo, não é mais como era no movimento retilíneo uniforme, que a velocidade é constante. Não, aqui a velocidade ela vai estar variando. Por isso o nome movimento variado. Tem um movimento variado. Mas esse uniforme? Esse uniformemente, isso quer dizer que ele vai estar variando de forma uniforme, ou seja, a grandeza que vai mudar essa variação, ela é constante. E nós chamaremos essa grandeza de aceleração, certo? Então nós temos um movimento onde as velocidades são diferentes, elas não são constantes, mas nós temos uma aceleração constante. E a aceleração nada mais é do que a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Tranquilo? Mexendo com unidade de medida, nós temos que a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, a variação de velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo, tudo isso no sistema internacional, que nada mais é do que a convenção para poder escolher essas unidades de medidas padrões, tá bom? Agora uma pergunta, a aceleração ela é ou ela não é uma grandeza vetorial? E a resposta é sim, ela é uma grandeza vetorial. Vamos representá-la aqui no carro. Nós temos aqui, como a gente já viu na outra aula, o vetor velocidade aqui. E para onde aponta o vetor aceleração? Ele está na mesma direção que o vetor velocidade, porém, ele pode estar tanto nesse sentido, no mesmo sentido que o da velocidade, como ele pode estar aqui, em sentido oposto da velocidade, que seria uma desaceleração. Certo? Então, vamos prosseguir com a aula. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a equação horária da velocidade. Lembrando que é da velocidade. Ela é dada por V igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, o A a gente viu que é a aceleração multiplicada pelo tempo. Tranquilo? Então a gente vê que isso aqui é uma função do primeiro grau, com y igual a v no nosso gráfico. E quem vai estar variando aqui? O v0 é uma constante. A aceleração ela é constante, então o que varia é o nosso tempo, então o nosso x é o tempo. Então vamos olhar aqui o nosso gráfico, ele é uma linha reta por ser uma equação do primeiro grau, com o eixo y como a velocidade e o eixo x como tempo, tranquilo? Só que agora uma peculiaridade é, quando a aceleração é positiva, nós temos um movimento acelerado, ou seja, a nossa linha ela vai estar subindo. E quando nós temos uma aceleração negativa, nós temos um movimento que a gente chamaria de movimento retardado, porque ele está desacelerando. E uma coisa muito legal de se pensar desse gráfico é o que a área dele vai mostrar para a gente. Na verdade, tem duas coisas muito importantes sobre esse tipo de movimento, o movimento uniformemente variado. Uma delas seria a própria área do gráfico, que se a gente fizer a área desse gráfico, seja um triângulo, seja, sei lá, um trapézio e por aí vai, ela sempre vai dar numericamente igual ao espaço que foi percorrido. Tranquilo? Eu não vou ficar fazendo muitos exercícios sobre isso, mas é muito bom lembrar, sempre que você vê um gráfico, tentar pensar no que significa a área dele, tanto aqui quanto aqui, tá bom? E agora, uma coisa muito importante é esse aqui, que em movimento uniformemente variado, um movimento retilíneo, né, pode ser retilíneo ou não, nós temos que as velocidades
né? A média das velocidades corresponde à velocidade média. Tá, mas o que é isso? Vamos pensar o seguinte, lá em movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos que a velocidade era constante e se tivéssemos um trajeto, vamos pensar aqui um percurso da qual eu tenho 3 pontos, esse ponto A, o ponto B e o ponto C, se tivéssemos uma velocidade V aqui, V1 de A para B e V2 de B para C, se a gente quisesse saber na real a velocidade média de A para C de todo esse percurso, a gente teria que calcular todo o percurso for recorrido de A para C e dividir pelo tempo que a gente teria desse percurso para descobrir essa velocidade. Porém, aqui não. Aqui nós temos uma configuração diferente. Aqui a gente pode simplesmente pegar todos os nossos percursos, somar e dividir pela quantidade de velocidades. Ou seja, neste caso aqui em questão, a gente pode colocar como a velocidade de A para B, V1, certo? Mais a velocidade de B para C, que é V2, e dividir pela quantidade de velocidades, que são duas, dividido por 2. Isso aqui é uma média. É a média da velocidade. E aqui vai dar igual a velocidade média de todo o percurso. Tá certo? Uma coisa muito importante desse tipo de movimento. Uma outra coisa que é muito importante desse movimento também se trata da nossa queridíssima equação horária do espaço, certo? Que, diferentemente da que a gente acabou de ver, ela é do espaço e não da velocidade para esse tipo de movimento que é um movimento uniformemente variado. É a famosa fórmula do sorvetão, muitos de vocês já viram. Mas vamos lá. Nós temos que o espaço final é igual ao espaço inicial, mas a velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ou tudo isso dividido aqui por 2. O que importa é que multiplicar por meio é dividir por 2, tá? Então, vamos pensar em questão do gráfico dessa função aqui. Vamos pensar, nosso espaço final é o nosso eixo y. Sabemos que o nosso espaço inicial ele é uma constante, certo? Uma constante c. Não estou dizendo que é zero, pode ou não ser zero, mas eu estou dizendo que ela é uma constante, ela sempre vai ser aquele valor. A velocidade inicial também é sempre uma constante, certo? E como vai estar multiplicado pelo tempo, vai ser uma constante. A aceleração, como vimos, para esse tipo de movimento, ele também é uma constante. Logo, o que vai variar é o tempo, mas a gente tem que pensar o seguinte, é o tempo elevado ao quadrado. Então, se a gente for pensar, o nosso gráfico ele é uma função do segundo grau. E o que tem de diferente em funções do segundo grau? Eles são uma parábola. Aqui. Nós temos que para acelerações positivas, para A maior do que zero, nós temos a concavidade voltada para cima. E para A menor do que zero, nós temos a concavidade voltada para baixo. Prestando atenção sempre nos eixos. Esse aqui, o eixo y, está com o valor do espaço e o eixo x com o valor do tempo. Tá certo? E agora uma pergunta. Você percebeu que nas duas últimas equações que a gente mexeu, a gente sempre estava variando o tempo. A gente sempre precisava do nosso tempo ali. Sempre precisou. Só que, e se a gente não tivesse informação? A gente não tiver ali com a gente, tipo, disponível naquele momento a informação do tempo. Como a gente consegue achar o espaço, a velocidade, a aceleração, tudo que a gente quer? E então, tem uma fórmula que ajuda a gente a isso, que é a famosa fórmula de Torricelli, certo? Que é a seguinte: velocidade final elevado ao quadrado igual a velocidade inicial elevada ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Sendo que a variação ela é o espaço final menos o espaço inicial. Tá certo? Então, essa fórmula aqui é muito importante. Você não precisa do tempo para usar ela. Você precisa das velocidades, da aceleração, do espaço, ou querer encontrar algum deles. Então, bom, em questão de teoria, eu posso dizer que isso aqui é tudo que eu consigo passar agora, mas vamos para os exercícios. Eu separei 3 exercícios aqui, um da FUVEST, um do Enem e um outro que ele é um pouquinho mais complicado, porque ele envolve tanto este movimento aqui, que é um movimento uniformemente variado, quanto o movimento retilíneo uniforme. Mas ele é muito interessante em uma questão mais conceitual. Então, vamos lá. Bom, aqui no nosso exercício 1, ele é da FUVEST, ou seja, da prova da USP.
e diz o seguinte: um veículo parte do repouso em um movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem, respectivamente, e tem aqui nossas alternativas. Vamos entender o problema. A gente tem um veículo que ele está partindo do repouso. Essa palavra é muito importante. Vamos destacar ela aqui. Repouso. Em um movimento retilíneo, ou seja, em linha reta. Só que agora aqui é que está a diferença para você saber se é uma questão envolvendo um movimento retilíneo uniforme ou um uniformemente variado. É esta palavra aqui. Acelera ou desacelera, enfim. Se ele tem a aceleração, se trata de um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá certo? E aqui ele deu o valor da nossa aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Unidade de medida está no nosso sistema internacional, então tá tudo certo. E ele quer saber a velocidade escalar percorrida durante 3 segundos. E também depois ele quer descobrir a distância percorrida nesses mesmos 3 segundos. Bom, como que a gente resolve isso? Vamos voltar na nossa primeira fórmula aqui que a gente viu hoje. V igual a V0 mais AT. Lá na equação horária da velocidade. Nós temos que a velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Se ele parte do repouso, isso quer dizer para a gente que nossa velocidade inicial é zero. Porque ele partiu do repouso. Então, aqui, zero. Então, a gente tem o valor da aceleração e o tempo ele quer em 3 segundos. Vamos substituir. V igual a zero mais 2 vezes 3, que é 6. Logo, V igual a 6 metros por segundo. Tranquilo? Então, só de descobrir essa velocidade, a gente já tirou a alternativa C, D e E. Então, a gente está entre duas agora. Agora, vamos descobrir o espaço. O espaço, então, a gente pode calcular por sorvetão. Podia ser por Torricelli? Podia, porque agora a gente tem a velocidade final. Só que vamos por sorvetão, porque você vai ver que vai ser muito mais fácil, principalmente se ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, nós temos uma velocidade inicial zero. Só que aqui, como ele partiu do próprio repouso e é ali que ele começou o movimento dele, ali ele colocou como nosso referencial. Logo, o nosso espaço inicial também é zero. Então, a gente vai ter que o espaço final é igual a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Substituiu, 0 mais 0, 0. Aí aqui nós temos 2 dividido por 2, eu posso cortar. 3 ao quadrado, 9. Então, espaço de 9 metros, nossa alternativa é a A. Tá certo? Um exercício tranquilo, da FUVEST, mas é muito tranquilo. Então, vamos agora para o exercício 2. Bom, vamos começar aqui o exercício 2. Se eu não me engano, ele é do Enem. E ele é muito importante, é uma análise de gráfico e cai muito no Enem. Tudo que é de cinemática, pelo menos grande parte dos exercícios que caem, são relacionadas à análise de gráfico e interpretação de texto, tá certo? Então, vamos ler esse exercício. Ele diz o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento: entre duas estações, a locomotiva parte do repouso com aceleração constante, vamos destacar, por 1/3 do tempo de percurso. Depois, ele mantém a velocidade constante, vamos destacar também, por outro terço e reduz sua velocidade com uma, a palavra que eu falei que era importante, desaceleração constante no trecho final até ele parar. Aí ele pergunta qual que é o gráfico posição, que é o nosso eixo vertical, em função do tempo, que é o nosso eixo horizontal, que representa esse movimento que o trem está fazendo. Bom, só para dar aquela relembrada, o nosso gráfico de espaço em relação a tempo, ele pode ter tanto para movimento retilíneo uniforme quanto para movimento uniformemente variado, certo? Para movimento retilíneo uniforme, ele sempre vai ser uma linha reta, seja ela crescente ou decrescente, tá certo? Isso aqui em movimento retilíneo uniforme.
só que agora a gente vai entrar em movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente tinha discutido que ela é uma parábola com concavidade para cima quando a aceleração é positiva, e colocando aqui embaixo, ela é uma parábola também com concavidade para baixo quando a aceleração ela é negativa. Tá certo? Então, vamos analisar isso daí e tentar montar esse gráfico que vai ser misto, porque tem dos dois movimentos. Vamos lá. Na primeira parte, ele fala que ele sai do repouso com uma aceleração constante, ou seja, o gráfico ele vai ser uma parábola com concavidade para cima, primeira parte do gráfico, certo? Porque a aceleração é positiva, é constante e ele parte do repouso, tá certo? Então, vamos olhar. Aqui tem uma característica de parábola aqui, então vamos deixar. Aqui também tem um pouquinho de parábola. Aqui também corresponde a uma parábola. Pô, aqui também, só que aqui corresponde a uma linha reta. Tá errado. Então, a alternativa E a gente já descartou. Vamos para a segunda parte, que ele fala que ele mantém com velocidade constante. Se tem a velocidade constante, não tem aceleração. Se não tem aceleração, se trata de um movimento retilíneo uniforme, ou seja, uma linha reta. Então, só que a gente tem que pensar, ele mantém uma velocidade constante, ou seja, ele vai estar sempre crescendo esse gráfico, certo? Ele não parou, o trem não parou aqui. Então, aqui, por exemplo, mostraria que o TEM estaria parado. Então, a gente já tira fora o A, o B ainda faz sentido, o C ainda faz sentido, e o D faz a mesma coisa que o A fez, então está errado. Então, a gente ficou entre duas, entre a B e a C. Até chegar nessa última parte, que ele diz que ele reduz a velocidade com uma desaceleração constante. Desaceleração A menor que zero, ou seja, a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, nós temos uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, vamos analisar os dois. Aqui, tem uma parábola com concavidade voltada para cima. A alternativa B está errada. Então, a gente chega na nossa alternativa correta, que aqui a gente vê um decrescimento dessa parábola, que é a alternativa C. Certo? Esse exercício ele é muito tranquilo, ele é realmente muito interessante e eu acho que é um dos mais importantes dessa aula, tá certo? Então, vamos para o último exercício. Então, vamos lá. Aqui no nosso último exercício, como eu havia mencionado para vocês, ele vai ser uma mistura de os dois movimentos, né? Do movimento retilíneo uniforme com o movimento uniformemente variado. Tranquilo? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos ler o exercício. A figura abaixo mostra dois carros, verde e vermelho, movendo-se na mesma linha no eixo X, ou seja, retilíneo, indo um em direção ao outro. A figura mostra também o gráfico da posição por tempo dos dois carros, sendo a linha tracejada referente ao carro verde, em velocidade constante, vamos destacar isso aqui que é interessante, e contínua ao carro vermelho, a linha contínua ao carro vermelho que tem aceleração constante, vamos destacar aqui também. Sejam 270 metros e menos 35 metros as posições no tempo t igual a zero dos carros verde e vermelho. Então, a gente tem aqui no nosso carro verde 270 metros e no carro vermelho aqui nós temos menos 35 metros, certo? E aí depois ele diz, sabendo que o carro verde move-se com uma velocidade escalar de 20 metros por segundo, qual é a aceleração do carro vermelho, dado que este carro saiu do repouso em t igual a zero? Bom, vamos lá, vamos analisar a situação e o gráfico. Então nós temos dois carros, um vindo em direção ao outro, certo? Vai chegar um momento em que eles vão se encontrar. E quando eles vão se encontrar? Analisando o gráfico, vai ser exatamente quando as duas linhas se interceptarem. Ou seja, com um tempo de 12 segundos eles vão se encontrar. Então vamos separar em duas situações primeiro, certo? Uma do carro verde e a outra do carro vermelho. O carro verde a gente sabe que ele tem uma velocidade constante, certo? Só que aí a gente pensa, tá, ele tem uma velocidade constante, se ele tem uma velocidade constante, ele não tem aceleração.
Logo, ele é um movimento retilíneo e uniforme. Então vamos botar aqui a nossa fórmula do sorvete, porque a gente quer justamente esse espaço final no qual eles se encontram. Então, vamos colocar a fórmula do sorvete. Nós sabemos que ele inicia o movimento dele na posição 270 metros, certo? E tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Só que aí tem uma pegadinha. Porque olhando o gráfico, a gente percebe que a linha está descendo. Ou seja, a velocidade está sendo retrógrada. Ou seja, a velocidade é negativa. Então, colocando aqui nossos valores, ficaria 270 mais... Aí o menos 20, que é fazendo essa regra de sinal, vai ficar menos vezes o tempo. Essa é a nossa função horária para este movimento aqui, do movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Então agora vamos pensar no carro vermelho. Ele diz que ele parte da posição menos 35, só que ele tem uma aceleração constante, ou seja, ele tem aceleração, ele vai variando a velocidade, mas a aceleração é constante. Então se trata de um movimento uniformemente variado. Tranquilo? Então a gente sabe que para a gente achar o nosso espaço final, que é justamente o que a gente quer aqui, para poder montar a nossa função horária do espaço para esse tipo de movimento, a gente precisa do sorvetão. Então, colocando aqui o sorvetão, a gente sabe que S0 ele deu para a gente que é menos 35 e ele diz que ele parte do repouso aqui. Ele coloca assim, dado que este carro saiu do repouso em t igual a zero, logo V0 é igual a zero. Então, substituindo todos os valores, incluindo o que a gente quer achar, que é a aceleração, vai ficar dessa forma. S igual a menos 35 mais AT quadrado sobre 2. Você percebe que a gente tem aqui duas variáveis ainda, a aceleração e o tempo. Só que a gente sabe que esse espaço e esse espaço são iguais, porque eles se encontram. Então a gente pode igualar essas duas equações e substituir o tempo, né, no qual eles se encontram, que é de 12 segundos. Então, igualando as duas equações, a gente vai ter isso, 270 menos 20t, igual a menos 35 mais AT quadrado sobre 2. Tranquilo? Então, a gente substituindo t igual a 12, nós temos a seguinte configuração. A gente tem 270 menos 20 vezes 12 igual a menos 35 mais a vezes o 12 ao quadrado dividido por 2. Resolvendo essa conta, resolva aí da casa de vocês com a calculadora, mas de preferência resolva à mão. A gente vai chegar na seguinte configuração. 30 é igual a menos 35 mais 72A. Porque a gente sabe que 270 menos 20 vezes 12 vai dar 30, certo? O menos 35 a gente conserva. E o 12 ao quadrado é 144 dividido por 2 dá 72. Tranquilo? Então a gente passa o menos 35 para o outro lado, né? Soma dos dois lados. Que vai ficar, então, 65 é igual a 72A, certo? E divide, finalmente, por 72 os dois lados para a gente descobrir o valor da nossa aceleração. E fazendo isso, a gente chega que a aceleração é aproximadamente igual a 0,9 metros por segundo ao quadrado. Certo? Esse exercício é um pouquinho mais chato, mas ele é muito interessante. E é isso, gente. Obrigado aí por assistirem. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima.